Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Oi, turma do primeiro módulo de enfermagem. Espero que esteja tudo bem com vocês. A gente está começando o nosso semestre. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Eu ainda não conheço a turma, né? Então, o colégio ainda vai me passar os dados de vocês, tudo direitinho, mas eu sei que é bom estar de volta, é bom que este período de pandemia não tenha feito com que vocês deixassem de lado os sonhos de vocês, a formação de vocês. Então, sejam bem-vindos e nós vamos começar a nossa aula. Na semana passada, vocês já começaram e a minha aula vai ser uma semana sim, uma semana não, por enquanto. Tá? E a minha aula é de quê? De português. Então, meu nome é Andréia Rezende, e eu vou trabalhar com vocês, então, língua portuguesa. Na verdade, não é a mesma língua portuguesa que vocês aprenderam na escola. Como assim, professora? Não são as mesmas regrinhas, os mesmos conceitos e do mesmo jeito que vocês aprenderam na escola. Portanto, eu sei que muitos de vocês ficaram preocupados quando viram que teriam português na aula de enfermagem. Como assim? Não é? Às vezes as pessoas vão fazer um curso e imaginam, olha, português e matemática não tem, porque não tem a ver com o curso, tá? Mas aí eu informo vocês que o português tem muito a ver com o curso de vocês. E vocês vão ver um pouquinho de matemática também, viu, gente? Porque não comigo, óbvio, não tem aula de matemática em si, mas vocês vão acabar vendo alguns cálculos, porque na área de vocês trabalham com dosagem de medicamentos, né? Com injeção, que é tudo envolvendo medidas. Então, vão ver um pouquinho. Mas comigo, tá? É português. Como eu dizia para vocês, não se preocupem, porque não é aquele português lá do ensino médio, lá da quinta série ou do sexto ano, para quem é um pouco mais jovem e chegou a pegar a mudança dos nomes, da nomenclatura do ensino. Então, quem está aí na casa dos 18, 19 anos, se tiver alguém na turma com essa idade, então fez o sexto ano, que é a antiga quinta série. Quem passou dos 23 anos fez a quinta série, né? Então, o que acontece, gente? Não é este português ou esta matéria de português, que o português é um só, né, gente? A língua portuguesa, ela é uma só em todos os países que falam língua portuguesa. Tá? Então, que são 8 países no mundo que falam língua portuguesa. Nós vamos aprender, então, a língua portuguesa, mas não daquela maneira que era estudada lá na escola, tá? Então, não se preocupem, porque eu sei que quando falam em português, muita gente fica preocupado, fica com medo, tá? Vocês não terão que decorar regrinhas, tá? O que nós vamos precisar é aprender a utilizar a língua portuguesa da melhor maneira possível. Seja de maneira escrita, seja de maneira falada. Então, nós vamos trabalhar aqui, nessas aulas, com a comunicação. E como a língua que nós usamos para nos comunicarmos é a língua portuguesa, obviamente, é ela que a gente vai usar para nos comunicarmos e, então, é ela que nós vamos buscar aprimorar nas nossas aulas. E aí vocês devem estar se perguntando, bom, se a gente não vai estudar regrinhas de português, se eu não vou ter que decorar as regras de português, tá? Como é que vão ser essas aulas? Especialmente por serem online, né? Eu vou tentar fazer com que elas sejam o mais dinâmicas possível. Então, às vezes, e na maioria das vezes, enquanto nós estivermos online,
a gente vai ter um slide. Hoje não, porque hoje é a aula inaugural. Então, é uma aula introdutória. Então, hoje nós não teremos o slide, mas na próxima aula já teremos o slide. Então, façamos o seguinte: vocês vão separar um caderno ou uma matéria, porque apesar de a aula ser online, ela é aula normal, vocês precisam anotar, vocês precisam escrever, é como se vocês estivessem numa sala de aula normal. Então, o caderno do lado, o lápis e a caneta do lado, enquanto vocês estiverem assistindo o vídeo, anotem. E nós vamos ter atividades em todas as aulas. Se uma ou outra não for possível, eu aviso a vocês, mas a princípio, em todas as aulas nós teremos atividades. Hoje, ainda não. Se eu conseguir chegar até o final do que eu quero, talvez eu dê uma atividade, mas por enquanto nós vamos apenas assistir o vídeo. Então, esperem até o final para ver se a gente conseguiu gravar tudo e se eu conseguir passar a atividade para vocês da aula de hoje, tá? Bom, como eu estava falando com vocês, nós, falamos qual língua? Língua portuguesa. Então, é através dela que a gente exprime a nossa linguagem. Uma das possibilidades, inclusive, viu, gente? Porque nós vamos ver que existem outras possibilidades de nos comunicarmos, que não é só com a língua portuguesa. E não vão pensando que é com relação a outras línguas. A gente até pode, de vez em quando a gente usa um sorry, né, em inglês, que é o desculpe. E a gente traz para o nosso dia a dia algumas palavrinhas incorporadas de outras línguas. Mas não estamos falando apenas de usar a língua ou qualquer forma escrita de língua ou falada de língua para nos comunicarmos. Existem outras maneiras que a gente usa para a comunicação. Então, a língua portuguesa é o nosso principal foco. O português que nós vamos ver aqui é um português que vai aprimorar vocês na profissão de vocês. E por que será que alguém que está estudando técnico em enfermagem precisa estudar no curso a língua portuguesa, o português? Vocês já pararam para pensar nisso? Pensem nisso por alguns segundos. Por que será que existe essa matéria no curso de vocês? Não é uma matéria que a escola simplesmente escolhe. Existe um portfólio, uma rede, uma relação de disciplinas que devem fazer parte dos currículos dos cursos. Como o curso de vocês é regulamentado, nós precisamos usar uma grade curricular regulamentada. Então, não foi porque o colégio escolheu, vamos colocar português em enfermagem. Não. É porque há uma necessidade. Há o desejo de que vocês se aperfeiçoem como profissionais. E mais do que aprender técnicas ligadas à enfermagem, quais técnicas seriam essas? Que vocês vão aprender com outros professores, viu, gente? Não comigo, porque eu não sou da área da enfermagem. Vocês vão aprender técnicas de como fazer um curativo, de quais são as partes anatômicas do corpo, de quais são os tipos de doenças, quais são os sintomas, quais são as legislações aplicáveis à área da saúde, como fazer punção, como aplicar uma injeção. Isso tudo é a área técnica, professor da área que vai ensinar para vocês. Bom, além disso, além de vocês terem que aprender e desenvolver a habilidade da prática da função de vocês, do ato em si de cuidar, do ato de cuidar de uma ferida, cuidar de uma cicatriz, cuidar de um sintoma de doença, você precisa cuidar do ser humano que está com essa necessidade.
E a gente cuida do ser humano com a questão da afetividade. Quem lida com a saúde, quem lida com o outro, cuidando do outro, quem escolheu esta profissão, escolheu seguir este caminho, deve pensar que está trabalhando com um ser humano. E aí imaginem o contato nosso uns com os outros, ele é prioritariamente através da comunicação. A gente se comunica o tempo todo. Mesmo quando você não está falando, mesmo quando você não está escrevendo, a gente se comunica. O corpo fala, o olhar fala, os gestos falam, os sinais falam. E a gente interpreta esses gestos, interpreta estes sinais. Isso é leitura. A gente faz a leitura dos gestos, a leitura dos sinais. E assim a gente comunica também. Então a comunicação, ela acontece de uma maneira bastante ampla. Não é só na conversação. Mas quando a gente coloca a conversa na hora de nos comunicarmos, a gente precisa ter cuidado em como a gente faz isso. E é isso que a gente precisa aprimorar para que nós sejamos profissionais competentes. Para que nós sejamos pessoas que conseguem cuidar do outro. Pensem, na profissão de vocês, vocês vão lidar com pessoas que estão naquele local porque elas estão com um problema. Elas não estão ali, especialmente se for num pronto-socorro, se for num posto de saúde, se for num hospital. Elas não estão ali porque elas querem estar ali. Elas estão ali porque elas estão com um problema de saúde que precisa ser cuidado. Você, profissional da área da enfermagem, vai estar ali porque você quer. É uma escolha sua. Daquela pessoa não foi uma escolha. Então é preciso que o profissional da área da saúde tenha esse entendimento. Que aquela pessoa que está ali, ela precisa ser recebida para ser cuidada. Você escolheu estar ali. Você escolheu essa profissão. Ele não escolheu estar ali. Por que eu falei pronto-socorro, hospital, posto de saúde? Porque a princípio pensa-se o seguinte, todo mundo que precisa de um profissional da saúde é porque está com um problema de saúde. Nem sempre. Quem procura uma clínica de estética, por exemplo, nem sempre está com problema de saúde. Ela quer alguma mudança, ou ele quer alguma mudança, e depois de fazer os procedimentos é que ele precisa dos cuidados, ou durante o procedimento, obviamente. Então, por isso é que eu coloquei a variante que num hospital, num posto de saúde, num pronto-socorro, as pessoas estão ali não porque elas querem, é porque elas precisam cuidar da sua saúde. Cuidar de algum problema que aconteceu por um problema de saúde. E aí o que acontece? Muitas vezes as pessoas chegam nesses locais e se deparam com profissionais que não são muito receptivos, que estão de cara fechada, que estão carrancudos, que dão uma resposta, que tratam aquela pessoa de qualquer jeito, que não tem o cuidado em tratar aquela pessoa que está necessitada de cuidados. A pessoa está ali já debilitada, com um problema de saúde. Então você precisa, como profissional da saúde, receber essa pessoa. E como é que a gente recebe essa pessoa? Normalmente a pessoa
V é visual. Primeira situação, ela é visual. Depois ela é comunicativa, no sentido de usar a linguagem. Então, o bom dia, o boa tarde, o boa noite, como vai você? Tá? Embora alguns já deem a resposta, né? Se você pergunta assim, como você está? Numa área de saúde, alguém pode responder assim, tô bem não, senão eu não estava aqui. Né? Ele está nervoso, ou ela, né? Ele, o paciente, está nervoso, está estressado, está com problema sério. Eu sei que é difícil, mas é preciso pensar nisso. Quando as pessoas estão doentes, elas ficam sensíveis e sensibilizadas. E quem escolheu trabalhar com esta profissão tem que saber disso. Então, uma das primeiras funções da linguagem, gente, é o acolhimento na profissão de vocês. Vocês precisam acolher aquelas pessoas. E uma outra questão é que vocês vão trabalhar com pessoas de diversos tipos. Com pessoas mais simples, com pessoas mais estudadas ou menos estudadas, pessoas que têm mais conhecimento, pessoas que têm menos conhecimento, com pessoas de diversas regiões. Isso tudo interfere na fala, interfere na comunicação. Vocês devem se lembrar, porque não tem muito tempo, que um profissional da área da saúde zombou de um paciente porque ele falou que estava com pneumonia. Pneumonia. Gente, quantas vezes a gente não ouve as pessoas falando umas palavras que não são muito comuns, que estão erradas no jeito de falar? Você, como profissional da área da saúde, vai precisar interpretar aquilo que aquela pessoa disse sem zombar daquela pessoa. É muita gente que fala errado e tem gente que vai chegar perto de vocês já com diagnóstico. Se vocês estiverem trabalhando no posto de saúde, estiverem trabalhando na linha de frente do pronto-socorro, estiverem trabalhando no ambulatório de atendimento do hospital, da triagem de um hospital, o que vai acontecer? Tem gente que vai chegar lá e vai falar o seu diagnóstico. Vai falar seus sintomas usando palavras que às vezes você não viu, não conhece, não entende. E aí o que acontece? Você que escolheu estar ali precisa interpretar, entender, buscar o significado daquilo que aquela pessoa está dizendo. Então, quando alguém fala que está com pneumonia, se você está na triagem, está na linha de frente para encaminhar para o médico, nunca se esqueçam que técnicos em enfermagem não diagnosticam, não fazem laudo, não receitam medicamentos. Vocês administram os medicamentos receitados por um médico. Embora vai ter muito vizinho, parente pedindo a vocês receita, pedindo a vocês medicamento, pedindo a vocês indicação de tratamento. É porque vocês vão para ele ser quase médicos. Mas lembrem-se que vocês têm um código de ética para seguir. Tá? Bom, esse paciente chega então e fala que está com pneumonia. Pneumonia. O que você faz? Ele não pode te dar o diagnóstico. Quem vai dar o diagnóstico para ele é o médico. Então, você, se está na triagem, se está na linha de frente do pronto-socorro, na linha de frente de uma unidade de saúde, você vai começar a perguntar para ele o que ele está sentindo para fazer essa triagem, viu, gente? Para encaminhá-lo para o médico. Então, ele vai te dar os sintomas que ele tem. Aí ele fala assim, puxa, tô com uma dor na espinhela. Hã? O que é a tal da espinhela? Para cada um, gente, para cada pessoa, os nomes podem ter significados diferentes. E você, da área da saúde, precisa ter certeza do que ele quer dizer com essa espinhela.
A espinhela, para algumas pessoas, é o quadril. Para outras, são as costas. Para outros, é a parte baixa da costela. Então, você precisa perguntar para ele onde exatamente é a dor. Então, você precisa criar a situação comunicativa para compreender o que aquela pessoa está dizendo. O que realmente ela está sentindo. Porque se você coloca lá, paciente relata estar com pneumonia, lógico que você não vai colocar o pneumonia lá, igual o médico que zombou do paciente nas redes sociais fez. Quando ele falou que está com pneumonia, tá? Se você for colocar no prontuário dele, se você for colocar na ficha dele, você vai escrever que o paciente relata, iniciou o relato dizendo estar com pneumonia. Se você escrever pneumonia, você está errado. Porque você é o profissional. Você tem a obrigação de saber como escreve. Ele não tem. O paciente não tem. Você tem. Então, você vai escrever lá pneumonia. E se ele falou assim, estou com uma dor na espinhela, você vai escrever isso lá? Não. Você vai criar a situação de linguagem, a situação comunicativa, para que você descubra exatamente o que ele tem. É sua responsabilidade. E aí você vai perguntar para ele, onde é essa dor exatamente? Aí ele vai te falar, é na região aqui, ó. Aí ele pode passar a mão no abdômen. Opa, gente. E falar na região do abdômen, na região da costela, das costas, na região do quadril. Minha câmera não é muito boa não, viu, gente? Então ela fica mexendo e fica assim. Bom, aí ele vai te falar destes sintomas. E você vai, então, traduzindo estes sintomas para ele. Tá? E aí você coloca que ele sente dor na região do quadril, que ali pode ser a espinhela dele. Que ele sente dor na região das costas. Se ele disse que é o lado direito ou o lado esquerdo, você coloca qual é o lado. Se ele não falou qual é o lado, você tem que perguntar. Aí na região das costas, mas onde exatamente? Põe a mão para eu ver. Aí ele põe a mão na direita, ou ele põe a mão na esquerda e você vai e anota. Essa triagem que você faz para encaminhamento ao médico, se você trabalha uma triagem na linha de frente na unidade de saúde, entendeu? Você vai criando as situações para registro inicial daquele paciente. E você tem que escrever isto do jeito certo. Você não pode escrever errado. Você não pode anotar uma informação equivocada. Porque isso vai interferir no tratamento, ou no diagnóstico, ou no andamento do prontuário daquele paciente. Então, é preciso que você tenha bastante competência para interpretar, para fazer as perguntas certas e para registrar aquilo que está sendo dito ou sendo elaborado no momento do contato com o paciente. Estão vendo a importância que é o ato de compreender a linguagem do outro? Eles vão chegar para vocês nervosos, estressados, doloridos e falando do jeito deles. Vocês vão ter que filtrar tudo isso e anotar do jeito certo. Colocar do jeito certo na ficha ou no prontuário daquele paciente, dependendo de onde vocês estejam trabalhando. Então, é de uma responsabilidade enorme você conhecer o português, conhecer a língua portuguesa. E aí muita gente fala assim, nossa, português é difícil, professora. Português é difícil de aprender. Eu digo a vocês que vocês falam português. Vocês conversam em português. Vocês são entendidos em português. Vocês entendem em português. Então, vocês são falantes da língua portuguesa. A dificuldade que vocês acham que existe, ela é em momentos específicos. Então, pensem.
Se todos vocês já se formaram no ensino médio, vocês estudaram pelo menos 11 anos de língua portuguesa. 11 anos. Nós vamos ter aqui 4 meses fechados de estudos de português. É inviável e impossível sanar todas as dificuldades de 11 anos de estudos de língua portuguesa em 4 meses. Então, como eu disse a vocês, aqui nós vamos aprimorar esse conhecimento para desenvolver em vocês a habilidade e a competência de usar a língua portuguesa e a comunicação no ambiente de trabalho de vocês. Para isso, nós vamos aprender alguns conceitos, sim, tá? Mas sem decorar regrinhas, vocês precisam aprender alguns conceitos para aplicá-los na vida profissional de vocês. Nós vamos aprender várias palavras novas, várias palavrinhas novas, tá? Para que vocês, então, aperfeiçoem a linguagem e a comunicação de vocês. Então, este é o nosso objetivo, para que vocês sejam competentes ao ler, ao escrever, ao falar e ao se comunicar com os outros. Então, como eu disse a vocês, a linguagem, ela começa pelo visual, pela leitura que a gente faz das pessoas. Os gestos falam. O corpo fala. Quando eu converso com vocês, além de falar, eu gesticulo para vocês. Se nós estivéssemos em uma sala de aula, vocês me veriam de corpo inteiro e veriam que o tempo todo eu gesticulo. Aqui vocês já estão vendo. É proposital isso que eu faço. Para que vocês vejam que conversar envolve muito mais do que simplesmente falar. Imaginem se eu desse essa aula o tempo todo falando neste tom que eu estou falando agora, olhando para vocês parada igual eu estou olhando agora, num tom tranquilo, porque o tom que eu estou usando é tranquilo, é um tom bastante agradável. Mas imaginem 50 minutos a professora falando nesse tom, olhando desse jeito para vocês. O que aconteceria? Vocês diriam que essa aula foi muito chata. Que essa aula é parada. Imagine se isso fosse pessoalmente. Vocês dormiriam, porque nossa aula seria à noite. Então, à medida que eu fosse falando com essa voz tranquila, com essa voz calma, sem gesticular, às vezes sentada na cadeira, conversando com vocês. Se isso fosse à noite, ao longo de 10, 15 minutos, vocês estariam dormindo. Então, o que acontece, gente? A gente precisa usar as ferramentas que a gente tem para fazer com que as pessoas compreendam o que a gente quer dizer. Para trazer essas pessoas para próximo da gente. Vocês vão aprender isso. Vocês precisam aprender a lidar com a comunicação. Então, no momento em que eu uso as minhas expressões faciais, uso as minhas mãos, eu me afasto, eu volto, eu estou conversando com vocês. É como se vocês estivessem na minha frente. Eu estou dando atenção a vocês. Então, o rosto fala, os gestos falam. Esse gesto aqui, ó, venham para a aula. Fiquem assistindo o vídeo. Fiquem aqui comigo. Então, isso tudo é para chamar a atenção de vocês. O gesto acompanha a fala. Imagine se eu falasse, hoje nós estamos tendo aula, ok? Agora, se eu falasse, hoje nós estamos tendo aula.
Esse gesto aqui para trás, ele combina com hoje? Não. O que combina com hoje é um gesto para frente, um gesto mostrando o que é agora. Então, os gestos, eles devem acompanhar a fala. E a voz, você tem que aprender a usar a sua voz de acordo com a sua necessidade. Quer dizer que a voz que eu estou usando agora, que é uma voz tranquila, uma voz sem mudança de entonação, está errada? Para a aula, sim. Mas em outras situações, ela não está errada. Então, o que acontece? O que a gente precisa ter cuidado? É o que fazer quando? Então, nada é proibido. O que você precisa saber é quando usar aquilo. Gíria, por exemplo, é proibido? Não. Depende com quem você vai usar a gíria. Falar o nós vai e nós foi, tá errado? Sim, tá errado. Mas é proibido? Não, não é proibido. Está errado porque não está de acordo com as regras da língua portuguesa. Mas se você estiver conversando com uma pessoa que também fale assim, que é do seu convívio assim, não tem problema nenhum. Se você estiver conversando com uma pessoa num outro nível, numa situação diferenciada, aí sim, você não vai falar nós vai e nós foi, né? Eu ainda não sei como vocês conversam, porque a gente não tem o contato presencial, mas quando voltarmos eu vou perceber isso. As gírias, não há problemas que elas sejam usadas. Você tem que se preocupar apenas com os contextos nos quais elas são utilizadas. Na sua profissão, você vai usar o tratamento de gírias que existem agora, por exemplo, que é o véi, né? Nó véi. Não, não vai. Pô, cara, não, não vai. Nós vai fazer o curativo? Não, não vai. Por quê? Porque você está numa situação profissional. Você precisa aprimorar a sua linguagem. Você precisa melhorar linguisticamente o seu vocabulário, as suas maneiras de falar. Especialmente à medida que você é progredindo na sua carreira. Então é isso que a gente vai cuidar. Se nós estivéssemos em uma sala de aula, toda vez que eu ouvisse o nós vai e o nós foi, tá, eu iria corrigir. E quando estivermos, eu vou corrigir vocês o nós vai e nós foi. Tá? Quando vocês falarem, tem muita gente que fala, por exemplo, refere-se a uma mulher, assim, a mulher chegou. A mulher. A minha mulher tá aí. Não, gente. Esse é um linguajar simples, é um linguajar que não é apropriado para o ambiente profissional. A mulher chegou. Se você não quiser dizer a paciente, a enfermeira, a médica, tratar os outros com respeito, inclusive, é tratá-los pelo pronome correto, pelo nome profissional correto. Mas se você não quer dizer isso, trate com o mínimo de correção linguística. A mulher chegou e não a mulher chegou. Gente, uma outra questão é que a linguagem, ela diz muito sobre as pessoas. Muito. Depende do ambiente que a pessoa vive, depende com quais pessoas nós convivemos, depende quanto nós estudamos, depende se a gente mora na zona rural, ou mora na zona urbana, ou mora num grande centro, depende de onde as pessoas trabalham, tudo isso interfere na linguagem. Por isso é que a língua portuguesa é importante para vocês. Porque na profissão de vocês, existem muitas palavras que são específicas da profissão de vocês. Essas palavras têm o nome de jargão. São os jargões da profissão de vocês. E aí eu vou contar uma coisa para vocês, que ao longo das nossas aulas, sejam elas online ou quando nós voltarmos presencialmente, eu faço ditados. Como assim, professor? Ditado é uma coisa tão antiga, mas tem coisa que é antiga e ainda é boa. Mas esse ditado, ele funciona como uma brincadeirinha para que vocês fixem
e aprendam a escrever alguns jargões da profissão de vocês. Então, eu dito, e aí vocês escrevem, depois eu corrijo, eu falo o jeito certo e o significado daquilo, porque aí vocês vão aprender. Por exemplo, não é um ditado ainda, mas eu vou mostrar para vocês uma diferenciação que na profissão de vocês é bastante interessante. A palavra externo se escreve com X ou com S? Externo. É com X ou com S, gente? Pensem um pouquinho. Professora, como assim? Que pergunta é essa? É óbvio que é com X, externo, né? É uma das possibilidades. Como assim, professora? É uma das possibilidades. O externo com X quer dizer fora, aquilo que é externo. Então, na profissão de vocês, vocês vão utilizar alguns equipamentos e alguns insumos de trabalho que são de uso externo, fora do corpo humano, por exemplo. Então, os usos externos são usos de fora. Uma pessoa que é do exterior, né, é externa, é de fora do país. Então, externo é aquilo que refere-se ao que é fora. Então, na área profissional de vocês, tem o que é de uso externo no corpo e o que é de uso interno no corpo do paciente. Tá? Então, externo, fora do corpo do paciente. Interno, dentro do corpo do paciente. E o externo também pode ser escrito com S. Externo com S. Como assim, professora? Eu nunca pensei nisso e nunca vi isso. Então, o externo com S existe e ele é ligado à profissão de vocês, anatomicamente falando. Então, externo, o que é isso? O externo com S fora, o externo com X fora, o externo com S, tá? Podem escrever no caderninho de vocês agora, na folhinha que vocês estiverem aí, externo com X é igual fora. E o externo com S, escrevam aí, vocês vão ver que fica até estranho, porque não é habitual o uso fora do ambiente da área da saúde. As pessoas que são fora da área da saúde não costumam escrever essa palavra. Então, vocês são da área da saúde, precisam conhecer que esse externo que vocês acabaram de escrever aí com S, E, S, T, E, R, N, O é igual a? É um osso do corpo humano. Que osso é esse? Sabem as costelas? Na frente das costelas, que não tem costelas, elas englobam as costas e a parte da frente, né? A parte de cima do nosso tórax. Então, a parte da frente das costelas, ela é ligada por um osso, pelo osso externo. Então, é esse osso que fica entre o peito, ele começa aqui, ou para baixo do pescoço, e desce até o final das costelas. Então, é o osso externo, com S, gente. O nome do osso é com S. O externo é o osso que liga as costelas na parte frontal do tronco. Quando alguém faz uma cirurgia cardíaca invasiva, que é aquela que abre a pessoa, o osso que é cerrado é exatamente esse. É o externo. Serra o meio das costelas, o osso que liga as costelas. Quando serra esse osso, o que que faz? Abre as costelas com um equipamento cirúrgico e aí as costelas ficam separadas e esse osso fica partido ao meio. Quando termina a cirurgia, fecham-se, tira esse equipamento que está segurando a costela, fecha esse osso, só que ele está descolado. E aí ele vai ter que colar de novo. Tá? Então é esse ossinho que é o externo com S. Então viram que existem palavras que são específicas da profissão de vocês. E nós vamos aprender muitas delas aqui com o nosso ditado. Eu vou ditar, vocês vão escrever, depois a gente confere se deu tudo certinho, se é aquilo mesmo. Isso, inclusive, vai fazer parte dos nossos exercícios.
das nossas aulas. Tá? Então, prestem bastante atenção que o aprendizado da língua portuguesa aqui, ele vai muito além daquele que nós aprendemos lá na escola regular. Lá no ensino fundamental e no ensino médio. E para começar, então, o nosso estudo a respeito dessa língua portuguesa, nós vamos aprender por que vocês dizem que ela é tão difícil. Por que as pessoas acham que ela é tão difícil? A própria construção de uma língua, gente, ela é muito elaborada. Toda língua é difícil de ser aprendida. Quando vocês forem estudar inglês na escola, ou para quem teve a curiosidade, ou a necessidade, ou o desejo de estudar a língua inglesa depois da escola, num curso particular, viu que as línguas são difíceis de ser aprendidas. Eu já dei aula de língua inglesa e eu achava muito engraçado quando meus alunos me diziam assim, professora, teacher, por que o inglês, na língua inglesa, né? A gente não fala como escreve. Seria tão mais fácil se fosse igual na língua portuguesa. A gente podia falar do jeito que escreve. Por que teacher a gente não escreve do jeito que fala? Tem que escrever teacher, né? T-E-A-C-H-E-R. Por que tem que escrever assim? Por que não pode escrever como fala? Aí eu pergunto e pergunto a vocês também. Na língua portuguesa, a gente escreve do jeito que fala? Pensem nisso. A gente, na maioria das palavras, não escreve do jeito que fala. Vou pegar uma palavra simples, muito simples. Tomate. É uma palavra simples. Se a gente escrevesse do jeito que fala, tomate não seria escrito com E no final. E algumas pessoas falam tomate, né? Então, essa palavra tomate ou tomate, a gente não escreve como fala. Se nós falássemos do jeito que a palavra é escrita, nós falaríamos tomate. Vou comprar 1 quilo de tomate. É assim que nós falamos? Não, a gente fala vamos comprar 1 quilo de tomate. Ou 1 quilo de tomate. Então, a gente não escreve como fala. Imagina um mineiro que fala mastomate. Imagina escrever mastomate. A gente escreve massa de tomate, mas a gente fala mastomate, né? Não massa de tomate. Então, é preciso entender que a fala é diferente da escrita. Os sons variam muito do modo como se fala. Porque lá quando você começou a aprender língua portuguesa, quando você começou a aprender as vogais A, E, I, O, U, ninguém te ensinou que o A poderia ter som de an. Por exemplo, mamãe. Se a gente fosse falar como escreve, a gente falaria mamãe. Mamãe e não mamãe. A gente fala anasalado, mamãe. Mas ninguém te falou que o A tinha som de an também. Mamãe. Por isso que uma criança, quando ela vai ler, para quem é mãe, para quem foi mãe, para quem tem filhos pequenos, ou tem filhos em fase de alfabetização, ou sobrinhos, percebeu isso? Uma criança, quando ela começa a ler, ela lê exatamente como está escrito, porque foi assim que ela aprendeu. Ela aprendeu que o A tem som de A, então é mamãe. Se não explicaram para ela ainda que o tio anasala, que quando tem um tiozinho tem que falar, ela vai falar mamaê. Quer dizer que a gente vai deixar ela falando assim? Não. Mas a gente não vai cobrar dela falando que ela está falando errado, porque ela aprendeu desse jeito. Então, ela vai aperfeiçoar e aprimorar essa aprendizagem. Uma criança lê tomaté, porque ela aprendeu que o é. E não que o pode ter som de e pode ter som de i. O O pode ter som de o e som de u. Você aprendeu isso. Você hoje tem que ter a competência para ler, para fazer a leitura da maneira correta. Porque você já passou por essa experiência toda. Então, a gente, na língua portuguesa, também não fala do jeito que escreve.
Peguem os X, S e Zs da vida. A palavra exceção é com X, com C, com dois S, com um S, com C cedilha? Porque o som é um só, mas a escrita é diferente. Isso não acontece só na língua portuguesa. Isso acontece em todas as outras línguas. Os sons, eles variam. E a gente precisa aprender a escrever as palavras de maneira correta. Nós vamos trabalhar aqui a ortografia. Conhecer algumas palavras que são mais específicas da profissão de vocês, algumas palavras que vocês usam mais para que vocês não errem essas palavras. A palavra, por exemplo, aferir a pressão. Aferir a pressão. Ela vai aparecer escrita aqui pra gente, não se preocupem. Tem gente que fala, eu vou ferir a pressão. Um aluno já falou isso comigo. Um enfermeiro fere a pressão do outro. Coitado da pressão, gente. Feriu a pressão, machucou a pressão. É aferir a pressão. Mas, professor, posso falar medir a pressão? Não, pode. Vou medir a sua pressão, não tem problema nenhum. As pessoas entendem corretamente. Se você quiser aferir a sua pressão, também não tem problema, mas algumas pessoas não vão compreender. Agora, ferir a pressão, não. E aí, quando alguém fala assim, vou tirar a sua pressão, matou a pessoa. Tirou a pressão da pessoa, ela ficou sem pressão. Então, não é tirar a pressão, não é ferir a pressão, é medir a pressão ou aferir a pressão. Aferir é o quê? Verificar a pressão da pessoa. Verificar a quanto está a pressão da pessoa. Então, tudo isso a gente vai ver aqui. E por que em língua portuguesa a gente tem tanta palavra assim? Nas outras línguas também tem. Mas só para a gente terminar a nossa aula aqui, falta só alguns minutos, eu vou fazer um apanhado básico, geral, rapidinho, de como a língua portuguesa surgiu. Não foi de uma maneira simples. Qual que era o primeiro povo que estava no Brasil quando os portugueses vieram para cá? Os índios. E que língua os índios falavam? Tupi-Guarani. Tinha outras línguas, mas a mais falada era Tupi-Guarani. Então, a língua que existia aqui, a língua originalmente do nosso país é o Tupi-Guarani. Mas fomos colonizados por portugueses. Então, a nossa língua de colonização é a língua portuguesa. E quantas pessoas passaram pelo Brasil, construindo esse Brasil desde o seu início? Como os índios, que eram os habitantes originais do país, não estavam habituados a um regime de trabalho com horário, tudo, eles não trabalhavam. As pessoas que vieram para colonizar o Brasil demandavam mão de obra. Então, o que eles fizeram? Buscaram os escravos africanos. Então, vieram várias pessoas falando dialetos africanos para o Brasil. Isso foi incorporando na língua tupi-guarani portuguesa, que já existia. Com o advento da abolição da escravatura, os escravos deixaram de ser trabalhadores forçados, não foram contratados para ser trabalhadores pagos. E aí, os italianos vieram em grande quantidade para o Brasil para substituir essa massa de trabalho, essa mão de obra de trabalho. Então, a língua italiana foi também sendo incorporada no nosso país. Com o advento da Primeira e Segunda Guerra Mundial, vários povos saíram dos seus países em guerra e vieram para o Brasil. Alemanha, a própria Itália, o Japão. Então, nós vimos que essas pessoas vieram com as suas culturas e com a sua linguagem. Na época do descobrimento do Brasil, até mais ou menos 1900, 1920, a grande potência mundial era a França. A segunda língua que se falava nos países era o francês.
Nas escolas do Brasil, a língua, segunda língua, igual tem o inglês hoje, era o francês nessa época também. Os nossos bisavós, nossos avós que estudaram, tinham na grade curricular do estudo deles o francês. Além do latim, que era uma coisa que era tradicional, mas o francês. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, surgiu uma potência nova, que foi os Estados Unidos, que foram os Estados Unidos. Então, a língua inglesa começou a ser, então, importante e ela passou, então, a ser incorporada no lugar da língua francesa. Nós temos palavras em francês no Brasil, temos palavras em inglês no Brasil, de origem inglesa. Com a questão da internet, lá na década de 90, que veio para o Brasil, que foi um pouco mais ostensiva de utilização, nós temos, então, a linguagem voltada para a tecnologia, a linguagem que veio do uso da internet e dos computadores. Então, nós temos aí essa miscelânea. O que é miscelânea, gente? Mistura. E miscelânea se escreve com S e C, viu? Miscelânea. S e C. Acento circunflexo no A, miscelânea. Então, miscelânea quer dizer mistura. Então, nós temos essa mistura de culturas, essa mistura de linguagens, que faz com que a nossa língua portuguesa seja tão rica de palavras, seja tão rica no seu léxico. Léxico são as palavras do dicionário, viu, gente? São as palavras que compõem uma língua. O léxico português são as palavras que compõem a língua portuguesa, que estão onde? No dicionário. Ah, então quer dizer que as que não estão no dicionário não são palavras da língua portuguesa? Oficialmente, não. Como assim, professora? Tem palavras que não estão no dicionário que a gente usa? Várias. Você, por exemplo, procura no dicionário que você não acha. Porque não existe o você no dicionário. Nós usamos o você. Ou então você que sabe. Então, o que acontece? Essa miscelânea, essa mistura, tá, de culturas e de linguagens construiu a nossa língua portuguesa. Então, nós temos palavras de origem tupi-guarani. Conseguem pensar em alguma? Itaúna, Itatiaia-Sul, Itaguara, mandioca, tudo são palavras de origem tupi-guarani. Português, obviamente, várias, né? Francesas, nós temos palavras em francês, professora, que a gente usa? Temos. Vocês usam muito a palavra menu, menu, que é uma palavra em francês. Só que a gente aportuguesou ela e virou menu. Então, o menu do celular, o menu do restaurante, são palavras em francês. É palavra, né? Em francês que a gente usa. Em italiano, a gente usa como palavra italiano? Usamos. Uma comida, por exemplo, que as pessoas gostam muito, depois do sanduíche, ela concorre como uma comida bastante pedida. Pizza. Ela é originalmente italiana, não houve nenhuma atualização para o Brasil. A gente fala igualzinho lá. Pizza. Em inglês, a gente usa um monte de palavras em inglês. Shopping, hot dog. A gente só não para pensar a respeito disso. E do computador, professora? Da internet? Deletar, por exemplo, to delete, que é deletar. Quem começou a usar essa palavra ficou com um pouquinho de preguiça de traduzir essa palavra, que seria apagar, esquecer, né? Eu vou deletar isso do computador, eu vou apagar isso do computador. Aí a pessoa começou a usar deletar mesmo. E as pessoas começaram a se apropriar dessa palavra para colocá-la, então, na língua portuguesa. Então, deletar hoje na língua portuguesa é apagar, esquecer, vou deletar isso da minha cabeça, vou esquecer isso da minha cabeça. Então, aí nós temos a construção de uma língua que começou lá em 1500 e ainda está em construção, porque a língua está sempre em evolução. E aí nós encerramos hoje com isso. E na próxima aula, a gente continua com a evolução da língua. E aí nós vamos ter, então, nossa primeira atividade, viu, gente? Que não deu tempo de eu terminar hoje, tá? Nós continuamos, então, com a evolução da língua e continuo para a gente poder fazer a nossa atividade. Galerinha, foi ótimo a gente voltar às nossas aulas, né? O semestre começando de novo. Que bom vocês terem começado, eu voltando, né? Vocês terem começado. Que a gente tenha bons frutos nas nossas aulas, tá bom? Tchau para vocês.
espero vocês, que vocês vejam, né, o vídeo todo direitinho. E a gente se encontra, então, na próxima. Tchau!